Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? É claro que eu estou muito feliz de retornar aqui. Pastor Edson, junto com vocês, generosamente tem nos recebido aí no passar dos anos. Nas minhas contas, 35 anos. Eu estou com 55, então já tem um tempinho, né? E que bom, para a glória de Deus. Bem, aquilo que entendo, Deus nos concede a graça de compartilhar com vocês nessa noite, eu farei não só falando, como também cantando. E eu quero começar assim, cantando. Jeremias, ele tem uma frase que por nós é muito conhecida: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O contexto em que ele disse isso era terrível: o templo queimado, os muros derribados, os melhores entre o povo de Israel sendo levados cativos, ou seja, à sua volta não havia nenhuma razão para que ele tivesse alegria. E aí, Deus, através do seu Espírito, toca o coração de Jeremias para que ele tenha uma outra atitude. Ele ia tirar os olhos das circunstâncias à sua volta e agora ia se voltar para tudo que ele sabia Deus já havia feito pelo seu povo. Ele traz à memória o quê? O que podia dar esperança. E aí tudo mudou para Jeremias. As circunstâncias ainda eram as mesmas, mas o seu coração tinha esperança. É o que nós vamos cantar. Amém? À medida em que você se familiarizar com a melodia, esse texto vai se repetir várias vezes, junte-se a mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que toda a minha história é conduzida por suas mãos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que as suas misericórdias renovam-se cada manhã. Quando eu não tiver respostas e não encontrar saída, quando tudo à minha volta for apenas escuridão, seu Espírito me consola, ilumina minha vida. Em sua palavra sim encontro segura direção. E eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que toda a minha história é conduzida por suas mãos. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que as suas misericórdias renovam-se cada manhã. Quando eu não tiver respostas e não encontrar saída, quando tudo à minha volta for apenas escuridão, o que acontece? Seu Espírito me consola, ilumina a minha vida. Em sua palavra sim encontro segura direção. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que toda a minha história é conduzida por suas mãos. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pois sei que as suas misericórdias
misericórdias renovam-se cada manhã. Há esperança para os pecadores. Afinal de contas, as misericórdias do Senhor uma vez mais se renovaram em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Bem, eu vou recorrer ao exemplo de um ex-colega meu, João 9, fala sobre um cego de nascença que Jesus curou. E este cego, logo após ser curado, ele foi inquirido e deu testemunho acerca de Cristo. É o que eu pretendo fazer nessa noite. É claro que há algumas diferenças entre eu e ele, porque ele nasceu cego e foi curado. Eu nasci enxergando e fiquei cego. No entanto, nós dois fazemos o mesmo. Damos testemunho acerca do amor e do poder de Cristo. Porque não dependemos do que Ele faz, pois reconhecemos quem Ele é. Amém? Bem, dar testemunho é falar sobre o resultado da palavra de Deus, que é poderosa nas nossas vidas. Dar testemunho é associar sempre aquilo sobre o que falamos e atribuímos a Deus, à sua palavra, para que não haja dúvida, para que seja fé genuína e não uma crença, e não uma superstição ou algo parecido. Que não seja algo do tipo, o que você fez, que eu quero fazer também para obter o mesmo resultado. Não, porque é algo que não envolve somente coisas que acontecem, envolve relacionamento. Mas, durante algum tempo, eu não conhecia Deus em um nível de relacionamento. Minha infância e até a adolescência, eu passei em Belo Horizonte, e ali eu conhecia bem pouco sobre Deus. E o que eu conhecia era a partir daquilo que minha mãe falava, inclusive das músicas que ela cantava. Algumas delas até um pouco enigmáticas para mim. Ela cantava assim: sem Deus nada somos neste mundo, e eu ouvindo. Sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. E eu pensava, será? Será que ele tem esse controle todo? Não é? Bem, a maior influência sobre mim não era da minha mãe, era da família que não tinha qualquer relacionamento íntimo com Deus. Pelo contrário, eles zombavam. Minha mãe, ao se casar, foi proibida pelo meu pai de continuar indo na igreja. Ela era convertida. Então, por isso, ela se valia do que podia para transferir a mim e aos meus outros 3 irmãos a fé que ela tinha no Senhor. E uma das coisas às quais nos incentivava era ler a Bíblia. O problema é que eu, quando era junior, 10, 12 anos, eu comecei a ler a Bíblia de trás para frente, como eu fazia com as revistas em quadrinho. Então, eu comecei por Apocalipse. E se eu já fiquei assombrado com o fato de Deus ter controle até sobre as folhas que caem, ali eu via qual seria a condenação para aqueles que o rejeitassem. E como eu não demonstrava muito aceitá-lo, eu tinha medo de eu ir no pacote dos rejeitados e sofrer tudo aquilo. Então, para não ser pior a coisa, eu fechei a Bíblia ali mesmo e falei, é melhor não ler. E comecei a ir à igreja, eu ia bem cedo. Eu ia na missa das 7 horas, por um único motivo, eu queria ter o domingo livre para mim. E eu comecei a ver que ir à igreja era algo bom, porque as pessoas me viam com um melhor olhar. Elas falavam, que bonito, ele tem 12 anos e vai na igreja sozinho. Eu pensava, poxa, é tão fácil, eu saio de casa, chego lá, mas enfim. E assim eu também tentava diminuir a minha dívida para com Deus. É como se eu dissesse, eu não sou tudo o que você espera de mim, acho que nunca serei, mas pelo menos eu estou vindo aqui. Eu sei de um monte de colegas que uma hora dessa estão dormindo. Então, com isso eu tentava compensar a minha dívida e Deus me emprestava credibilidade. As pessoas me respeitavam mais, até porque com 12 anos é muito difícil conquistar respeito. Mas em meio a tudo isso, eu trabalhava numa marcenaria
e só havia homens ali, não havia mulheres trabalhando na área de administrativa, escritório, nada. E a conversa dos homens era sempre assim, um querendo impressionar o outro. E havia duas coisas que eles queriam, um superar o outro nisso. Era beber, capacidade de beber muito, e a outra, o sucesso com as mulheres. Eu achava aquilo um pouco estranho, porque alguns eram casados, mas ficavam falando as mesmas coisas que os solteiros. Não achava aquilo boa ideia, enfim. E sobre beber, eles tentaram tudo para eu beber, mas eu não gostava, e por isso não bebia. Mas eles acharam um caminho. Afinal de contas, eu já estava agora com 13 anos, e ser homem era algo que eu queria no seguinte sentido: ser reconhecido, porque eu tinha uma certeza, eu não me via como um homem adulto, porque não era, mas já sabia que eu não era criança. E aí, estava chegando o carnaval, e eles falaram para mim: olha, vem cá, por falar em mulher, nós nunca te vimos com uma namorada. Eu tinha 13 anos. Eles falaram: e você, se é homem mesmo, por que a gente nunca te viu com uma amiguinha, nada disso? E eu fiquei calado. E aí eles propuseram um desafio: sexta-feira à noite tem bar de carnaval no Clube da Pompeia, e você vai lá, porque nós vamos te esperar e vamos arrumar uma namorada para você. Veja o lugar e o momento em que eles iam arrumar uma namorada para mim. Eu imaginava a vergonha que eles iam fazer com que eu passasse. Eu mancava mais do que manco, eu tive paralisia infantil aos 6 meses de idade, passei por cirurgias e tudo melhorou, mas eu ainda manco. Naquele tempo eu mancava mais. E eu sabia que eu ainda tinha que passar o ridículo de ficar pulando, mancando, uma coisa que eu nem gostava, que era samba, não é? Mas é aquela situação de querer ser aceito. E para ser aceito, eles exigem sacrifícios. E eu estava disposto a pagar. E foi assim que numa sexta-feira à noite, eu estava na porta da minha casa, era um alpendre, minha mãe estava costurando lá dentro. Ela não sabia que no alpendre da casa, ali de fora, eu estava ali não esperando para ir para a casa de um amigo, mas para ir ao bar de carnaval. Mas fato é que enquanto eu aguardava, eu via as pessoas passando, e muitas fantasiadas, e entre elas eu via ao longe alguém caminhando com a camisa de manga comprida, calça social, e segurando uma Bíblia. Eu achei assim um abuso. Tudo bem que eu não era muito próximo, né, da religiosidade da época e tudo, mas a pessoa ir para o bar de carnaval fantasiada de crente eu achava um pouco demais. Até com a Bíblia, que para mim era um objeto sagrado, né? Várias casas que eu ia, tinha lá a Bíblia da Barça aberta, ali no Salmo 91, né? A gente chegava assim, olhava com todo respeito e afastava. E quando eu vi isso, eu acabei, sem perceber, focando demais na pessoa, né? E quando ele aproximou, eu encarei ele. Foi aí que eu vi que eu conhecia. Era um colega de sala, estudávamos juntos. E ele olhou para mim, e eu acenei. Pensei, agora ele vai embora. Ele não foi embora, ele veio conversar comigo. E quando ele se aproximou, eu vi o que eu tinha feito. Eu estava indo para um bar de carnaval, e eu tinha trazido para perto de mim um crente. Tudo que eu não precisava para realizar o meu objetivo. Até porque eu não queria ir, eu estava com medo, mas eu não podia deixar que a minha fama, né, a minha masculinidade fosse colocada em xeque. E esse colega, o Jorge, começou a conversar comigo. E entre outras coisas, e a principal, tendo já me convidado para ir à igreja, e eu dito a ele que eu ia no outro domingo, e ele aceitou, mas ele fez uma pergunta: Walter, se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? O que veio à minha memória? Apocalipse. E Deus tem o controle de tudo, então Ele sabe onde eu estarei. Se eu morro lá, não tem nem chance, né? Não tinha nem o que discutir para onde eu ia, né? E ele fez aquela pergunta, aquilo mexeu comigo, mas o apelo dos colegas de trabalho era mais forte. E por isso, eu consegui me desvencilhar dele, com a promessa que fiz, de ir no outro domingo, e lá vai o Jorge. Mas aquilo, é claro, me incomodou, mas eu não quis pensar mais naquilo. Esperei que ele tomasse o caminho dele, porque ele ia para a Igreja Batista da Pompeia, e eu ia para o Clube da Pompeia, a gente ia pegar o mesmo caminho, então eu deixei ele na frente, e fui. E nessa minha caminhada, eu estava na calçada, quando eu vi alguém gritando meu nome, e eu olhei para ver.
Quando eu olhei, meus olhos deram com a porta de uma padaria. Quem estava lá dentro? O Jorge. E aí ele veio falar comigo. Eu já tinha dito que eu não ia, porque eu ia na casa de uma pessoa, pegar livro. Eu sempre mentia e me gabava da minha capacidade teatral de confundir as pessoas. E aí o Jorge falou, mas você não ia e tal, e eu me atrapalhei. Ele viu isso, ele falou, Walter, vamos para a igreja. Naquele momento, na realidade a gente não percebe, mas quando você precisa tomar uma decisão, inicia uma busca na sua mente, no seu coração. Você precisa de informações, e vai depender muito o que você vai fazer com aquilo que está no seu coração. E naquele momento vieram as palavras da minha mãe dizendo, você precisa de um compromisso com Deus. Também vieram as palavras do pessoal da marcenaria, mas eu não estava querendo muito aquilo. E mais do que as minhas lembranças, me veio à mente muito claro, vai com ele. Eu não sabia de onde vinha, mas era forte demais para dizer não. Eu virei para ele e falei, ok, eu vou. Ele sorriu e nós fomos. Quando chegou ao final da rua, era um T, para o lado direito o clube, para o lado esquerdo a igreja. E o caminho da igreja era estreito, escuro, era uma ruazinha daquelas muitas lá de Belo Horizonte, uma viela. Chegamos ao templo, eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. Meu pai fazia muita piada sobre os crentes, e eu contava as mesmas piadas, repetindo. E agora eu estava entrando na igreja deles. Quando eu entrei e não vi imagens, achei estranho, e mais ainda porque tinha pouca gente. E em meio àquilo, eu pensei, bem, não deve ter tanta expressão, isso aqui não está prosperando tanto. Não era isso, era sexta de carnaval, a maioria do pessoal tinha ido para o retiro, e um grupo tinha ficado com o propósito de realizar um culto, pessoas serem convidadas, e eu era fruto disso. O Jorge tinha me convidado, e vejam como ele me pegou pelo caminho, né? E aí um irmão, tinha uma senhora cantando, né? E ela dizia, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Me chamou a atenção, porque uma coisa que eu não tinha no coração era paz. Eu vivia conturbado, agitado, e ela falou de paz, isso eu gostei. Me sentei, e um homem começa a pregar. Eu não sei se era o pastor. E enfim, ele começa dizendo que eu era pecador. É claro que eu não gostei, porque eu sabia que era, mas que quando alguém fala é pior, não é? Porque todos pecaram, e eu estava no meio de todos. E aí ele diz que o salário do pecado é a morte. Até aí tudo bem, porque todo mundo vai morrer mesmo. Mas aí ele explicou, mas eu falo da segunda morte. Eu pensei, mas não era uma só? Tem duas. Ele falou de separação de Deus para frente, inferno, volta, Apocalipse à minha mente. Aqueles gafanhotos com cara de leão, com rabo de escorpião, aquilo todo, né? Foi um momento que eu pensei, era melhor não ter vindo, porque eu preferia não saber. Eu fiz menção de virar para o meu colega Jorge, pedir desculpa e falar que ia embora. Mas aí o pregador falou, mas eu tenho uma boa notícia. Eu falei, vamos ouvir. E ele disse, é verdade que você é pecador e está condenado, mas eu sei de alguém que não pecou, que morreu no seu lugar, para te dar salvação. Aquilo mexeu muito comigo, porque na minha cidade do interior, Santo Antônio do Monte, tinha muitas procissões, e quando eu via a procissão que carregava uma cruz, com Jesus no tamanho natural pregado nela, eu tinha um sentimento: se eu vivesse na época que fizeram isso, isso não ia acontecer. Olha que covardia, mataram Jesus numa cruz. Eu tinha raiva de quem o matou, e agora eu sabia que ele tinha morrido por minha causa. Ele tinha pago o preço do meu pecado. E ele continuou, hoje o Senhor te concede salvação, aceita-o como teu Salvador. Olha, àquela altura eu já estava chorando, eu já estava com o braço erguido, eu entrei naquela igreja sem paz e saí pleno de uma paz que eu não sabia explicar. Eu entrei perdido e saí salvo. Era muita coisa para eu entender, mas eu sei que eu cheguei em casa
e procurei minha mãe e disse: mãe, eu aceitei Jesus. Veja você que é pai e mãe, dificilmente você vai ter o controle, aliás, você não vai ter, né? O controle que Deus tem sobre tudo, as folhas que caem. Ele sabe onde o seu filho está, sabe onde o teu irmão está, seu amigo por quem você ora, sua amiga. Ele sabe. A minha mãe não sabia que tanta coisa estava acontecendo enquanto ela estava dentro de casa costurando. Eu saí, ela estava costurando, eu voltei, ela ainda estava costurando. Enquanto minha mãe trabalhava no tecido, Deus trabalhava no meu coração. Porque nós servimos a um Deus que trabalha por nós, mesmo quando a gente está dormindo. Quando a gente não está tentando fazer o que só Deus pode fazer, Ele faz. E foi assim então que Deus me alcançou numa noite em que eu ia para a perdição, mas encontrei salvação. Por isso você está orando por alguém para que tenha um encontro com Cristo, continue orando. Ainda que ele diga que vai para um lugar muito distante de Deus, não há lugar onde Deus não esteja, Deus vai encontrá-lo. Dele pode ter muitos planos, mas nós sabemos qual é o plano que Deus tem para nós. Planos de paz, para nos conceder o bem que só Ele pode dar. Amém? Eu só tinha entrado naquela igreja uma vez, né? Então eu não sabia nada dos crentes, nem nada. E naquela época meu pai e minha mãe, a situação estava bem ruim no relacionamento, e a minha mãe já tinha dito que ia se separar, e nós iríamos morar em Anápolis, de onde depois viemos para Brasília. E em meio àquilo, eu não querendo tanto pensar na situação da minha mãe, comecei a congregar, mas a minha participação na igreja foi interrompida, porque eu tive meningite. Demoraram muito a descobrir. Por isso, quando minha mãe voltou de Brasília, onde veio para ver os papéis do divórcio, ela me encontrou deitado em uma maca, num hospital de referência de Belo Horizonte. Ela perguntou ao médico o que estava acontecendo, e ele falou: minha senhora, é impressionante que tenha demorado tanto trazer essa criança aqui. Essa parte da criança doeu, né? Mas tudo bem. Ele falou: olha, tem 5 dias que ele está com meningite, ele só veio agora. Minha mãe falou: e é grave, ele é gravíssimo. Ela falou: qual a chance dele escapar? Ele falou: em 100 casos como esse, um escapa. E eu ouvi. Eu sei que eu fui internado, eu tinha já 5 noites que não dormia, e eu esperava mais uma noite de dor, era muita dor. É uma dor que começa na nuca e depois vai ao corpo inteiro. Só que, é claro, eu só percebi que havia adormecido quando acordei no outro dia. Como qualquer movimento doía, eu não fazia, ficava quieto. Aí entra uma senhora, serve o café, colocou um copo de café e um pão do lado, eu nem olhei. Minha mãe chegou para visitar e perguntou se eu queria comer, eu disse que não compensava. Era muita dor pelo prazer de um café com pão. Mas ela insistiu. Aí eu me movo e não tinha dor. Por fim, eu estava sentado na cama, tomando café. Minha mãe foi embora. Eu entendi o seguinte, muito simples a explicação, né? Eu estava doente, me deram remédio, né? Colocaram no soro. Mas depois que minha mãe foi embora, uma enfermeira, sabe aquela enfermeira que entra no quarto assim, olhando um papel, aí depois ela olha para você, volta para o papel? Então, ela veio, olhou para o papel, olhou para mim e assustou. Ela falou: como assim? O quê? Eu pensei, a enfermeira, ela sempre acha a gente fazendo algo errado. Eu falei: desculpa, eu estou sentado. Eu falei: não, eu deito. Ela: não, mas como você pode estar sentado? Eu falei: eu estou bem, não estou sentindo nada. Ela: olha, ontem tinha uns jovens ajoelhados em redor da sua cama, nós achamos que eles já estivessem rezando pela sua alma. E aí eu descobri de onde veio o remédio. Eu estava conhecendo um Deus que é muito além daquele que eu conhecia indo na missa, ou apenas me relacionando com Ele numa troca, ou apenas me beneficiando da credibilidade que Ele me emprestava. Era um Deus que dava paz ao coração e que socorria a gente nas nossas necessidades. Dali nós viemos para Anápolis, vamos chegar em Brasília. Eu fui procurar uma igreja batista, porque eu tinha convertido numa, né? Aí falei: deve ser essa aqui. E ali eu me batizei, e o tempo passou. Eu fui participar em uma outra igreja batista, da Convenção Batista Independente, e ali com 16, 17 anos eu tinha uma sede: servir ao Senhor. E eu comecei. E aí eu era presidente da mocidade, eu era tesoureiro da igreja, eu dirigia louvor, eu dava aula para criança. Bem,
Infelizmente, às vezes nós que queremos servir a Deus, nós pecadores, a gente começa com a melhor motivação, mas no meio do caminho o inimigo acha uma forma de nos estabilizar. O inimigo nem sempre chega para alguém que está com a firme determinação de servi-lo e diz: abandona a Deus. A pessoa ri, né? Não, vou fazer isso. Mas ele pode ser mais sutil. Olha, não deixe de servir a Deus, apenas não sirva demais. Não precisa ser exagerado, radical, né? Não precisa ir tanto, não precisa ler tanto, afinal você já sabe bastante, sabe? Aproveita assim aquilo que de melhor tem, não precisa esse desgaste todo. E eu fui um pouco por aí, e do meio do caminho para frente, eu queria a honra de ser presidente da mocidade. Sabe quando a mocidade ia visitar outra igreja? Que a gente chegava lá, e aí a certa altura alguém falava: vamos convidar os presidentes da mocidade para vir à frente. Ô Walter, você. Aí eu ia, ficava lá. Eu comecei a ver que eu queria mais a glória de servir a Deus do que servir a Deus para glorificá-lo. Mas estava só no meu coração. Como a maioria da igreja se satisfazia com o que eu fazia e eu fazia bem, o meu problema era só com Deus, só com Deus. O problema é que com Deus eu tinha dificuldade, por exemplo, para orar, porque eu ia dizer o quê? Então eu me afastava da oração. Eu tinha medo de abrir a Bíblia e dar de cara com alguma coisa que denunciasse meu pecado. E o meu relacionamento com Ele foi se tornando mais distante. No entanto, todo mundo me achava maravilhoso na igreja. Até porque o maior problema meu não era naqueles poucos momentos que eu ficava na igreja. É quando eu tinha uma vida inteira na presença de Deus, sabendo que Ele estava me vendo. Lembra? Nem as folhas das árvores caem, se não for pelo seu poder. Numa virada de ano, eu orei: Senhor, e foi o Espírito que me levou a isso, faz o que eu não estou conseguindo, me liberta de mim mesmo. E Deus fez. Eu não fui reeleito para a mocidade, tiraram a tesouraria de mim. Você fala: mas que tesouraria não é só trabalho? É só trabalho? Não, ela tem trabalho, mas é uma tentação também. Eu nunca roubei nada, mas aquele negócio das pessoas virem perguntar se tem dinheiro, você se sente com poder, nem é seu dinheiro. Há tentação para tudo, irmão. Se você cozinha, se você limpa, não importa, Ele vai achar um caminho. Mas não há tentação para a qual Deus não lhe dê o escape. Ou você vai conseguir resistir, ou Deus vai te orientar a fugir. Mas se você caiu, não atribua a culpa a Deus, é com você. E aí é momento de pedir perdão e continuar. Foi o que Deus me levou a fazer. Eu perdi tudo que eu não tinha. Até a moça lá com quem eu queria casar, eu já estava comprando as coisas para casar, acredita? Eu tinha 20 anos. Ela simplesmente chegou e terminou. Falei: se eu bater a namorada, não dá para ficar só namorada? Enfim, o tempo passou e eu achava que então com aquilo tudo havia a prova maior da minha vida como cristão terminado. Eu já tinha sido alertado pela própria Escritura: no mundo tereis aflições. E a gente faz uma espécie de conta, né? Porque assim, a gente vive pela graça, mas trabalha com leis e obras, né? Com lei e obra. Então eu fui avaliando assim mais ou menos a minha conduta e tudo. Falei: não, está bem, eu mereci tudo aquilo, eu fiz. Mas quando eu tinha 22 anos, eu fui ao Lar da Criança Betel, uma creche que havia, a gente sempre ia, e lá eu passei mal, me trouxeram para cá, me internaram no Santa Lúcia. Não era algo novo para mim, desde a infância eu tinha dores de cabeça fortíssimas, e na juventude, quando elas vinham, eu era internado, ficava uma semana, 15 dias. O problema era neurológico, hipertensão intracraniana. O problema é que dessa vez foi muito forte, embora eu ainda estivesse sofrendo dor, me mandaram para casa. E em casa eu fui vendo a visão diminuir. E eu falei com o médico, um outro médico foi lá em casa, eu falei para todo mundo: olha, a visão está diminuindo. E eles diziam: não se preocupe, é porque a pressão está muito grande e inflamou o nervo, né? Ele está assim, inchado, edema de papila. Isso aí vai ceder e volta. Mas foi diminuindo demais, eu voltei ao consultório do médico. Do consultório ele me levou para a internação de novo. E do hospital eu voltei para casa, achando que eu enxergava 10%, mas eu já estava completamente cego. É estranho, sabe? Porque assim, ó, eu fecho os olhos e passo a mão, eu percebo aqui algo passando. Eu abro os olhos, é a mesma coisa.
Na realidade, é porque eu sei que a minha mão está passando. Aí o cérebro simula, eu não estava enxergando nada. Só que o médico não disse isso para mim. Eu falei para a Jane, que já era minha namorada nessa época, que eu ia voltar a enxergar, porque atrofiado o nervo, ele vai desatrofiar. Falei para minha mãe. Só que um dia eu fui num outro médico para fazer consulta. Ele tinha baixa visão, enxergava 5%. Pensei, eu enxergo o dobro dele, né, que eu tenho 10%. Ele viu a minha situação e perguntou o que você tem. Eu disse. Falei, mas é questão de tempo. Ele falou, não é. Quem te falou isso? Eu falei, por que o senhor está falando assim? Ele falou, que atrofia, no seu caso, não volta. E eu saí dali sabendo que eu estava completamente cego. E na volta para casa, o amigo que me levou falou, Walter, não é só você que agora sabe, não. Nós, seus amigos, sabemos. O médico disse para a gente não te contar. Ele tinha medo da sua reação. E aí eu chego em casa, não falei nada para minha mãe, e fui para o quarto chorar o fato de eu ter ficado cego, algo totalmente inesperado. Eu não sabia que podia acontecer isso. Eu permiti ao meu coração todo o choro que ele quisesse. No outro dia, eu pensei, e agora? Estava chegando meu aniversário, e aí, todo filho de Deus tem uma hora que ele resolve, né? Tentar comover o coração do pai. E foi o que eu fiz. Era meu aniversário próximo, eu falei, Senhor, me dá um presente, eu quero voltar a enxergar. O Senhor me cura, e eu vou fazer igual aquele cego lá de João 9, eu vou para todo lado dizendo, eu era cego, mas agora vejo, vai ser maravilhoso, não é? E outra, Senhor, olha aqui a situação, eu fui aposentado por invalidez com 22 anos, minha mãe com 3 meus irmãos mais novos, eu tenho que ajudar. O meu curso de Direito, falta um semestre para terminar. O trabalho evangelístico lá na empresa, na Telebrás, eu não estou participando. Eu fui falando um monte de coisa. E falei para Deus, por fim, se o Senhor me faz voltar a enxergar, eu cuido de tudo isso. E melhor, essa minha dificuldade aqui, eu não sei como é que eu vou viver com essa aposentadoria, eu resolvo, eu vou me formar em Direito, eu vou ganhar bem, sabe? Pensa eu falando para Deus, eu fico imaginando tanta coisa que Deus ouve, né? De eternidade em eternidade, mas enfim, lá vou eu. E aí eu vou dormir. No outro dia eu acordo com receio de abrir os olhos. E agora? Eu volto a enxergar? Aí eu abro. Estava como agora, escuridão. Aí eu falei, bem, vamos ter que aprofundar os argumentos aqui. Senhor, o Senhor pode. O Senhor me curou da meningite. A própria paralisia infantil, se eu ando, foi o Senhor que pôs a mão. Não foi cirurgia que conseguiu tudo isso. O Senhor já fez tanta coisa. E Senhor, como eu falei ontem, eu vou repetir. E em meio à minha repetição daquilo tudo, começou, eu esperava que assim, Deus se comovesse, sabe? Pensei, vai aparecer um anjo aqui agora, vai ter uma luz, eu vou sentir alguma coisa. Nada. E eu ia falando, desenrolando aquele monte de coisas. E aí começou a vir à minha mente, começaram a surgir na minha mente textos bíblicos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu fiquei preocupado. Aí eu estou lá falando, mais textos. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha, em meio a isso, eu já comecei a perceber o que Deus desejava. E por fim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha proposta era outra. O Senhor me cura, nada me faltará. Mas o que Deus me propôs foi diferente. Eu sou o seu pastor, não vou deixar faltar nada. Bastava que eu cresce. E agora eu precisava fazer aquilo que eu tinha pregado para tanta gente. Crer em Deus, tenha fé em Deus, o Senhor é poderoso. Era hora de eu viver a pregação que eu já tinha feito até aquele tempo. Eu pregava no trabalho, pregava na escola, pregava para todo lado. E eu falei, Senhor, me ajuda. Mas me ocorreu uma coisa, quem sabe? Uma última chance. Sabe como Abraão? Permita-me, Senhor, só mais uma coisa. Senhor, mas aqui, eu estou cego. Não tinha tecnologia na época que tem hoje, não, celular, essas coisas. Eu estou cego. O que eu vou fazer para o Senhor cego? E ao meu coração vem algo que me surpreende. Nada. Pensei, ele concorda comigo?
Nada, porque o que de fato já aconteceu, que glorificou meu nome na sua vida, foi porque eu fiz. E eu percebi que o que eu precisava não era de algo para fazer, de ter algo para assim servir a Deus. Eu precisava estar nas mãos dele, não é? Porque se eu não podia fazer nada para Deus, ele podia fazer tudo que ele desejasse através de mim. Ele não estava limitado à minha limitação de não enxergar. Foi ele que fez o mudo, foi ele que fez o surdo. E por outro lado, ele não dependia das minhas qualidades. O que ele ia gerar através da minha vida, de forma sobrenatural para a eternidade, seria por meio do seu Espírito, não dependia de mim. Então agora era a hora de levantar daquela cama, falar para minha mãe, contar para a Jane e dizer: Jane, eu te falei, eu não estava te enganando, eu não vou voltar a enxergar, humanamente falando não há possibilidade, se você quiser terminar o namoro, seguir, fica tranquilo. Eu confesso que a hora que eu terminei, porque é o seguinte, tem cego que tem uma maldição extraordinária, eu não sou essa pessoa. Então às vezes eu estou conversando com uma pessoa, ela levanta e sai, eu não percebo, eu continuo conversando com a cadeira, né? Então quando eu falei isso com a Jane, eu fiquei assim, com aquele medo de perguntar se ela ainda estava ali, sabe? Eu podia ter levantado e ido embora, mas não levantou, como vocês podem ver, 30 e poucos anos de casado. Portanto, o que Deus me concedeu a graça de, em meio a tudo isso, perceber? Foi que aflições sim, nós temos na vida. Ele disse isso. E quando as aflições vêm, nós temos duas certezas a partir da Escritura Sagrada. Ele é poderoso para te livrar da aflição? Ele me livrou da morte, não foi só essa vez, não é? Ele é poderoso para dar alívio para a dor, para o desconforto, para o sofrimento. Ele é poderoso para consolar. Pascal dizia: eu não temo sofrer. O que eu peço é que nunca me falte o consolo, porque esse mundo não vai ter como. Se você não sofre, alguém que você ama sofre, o sofrimento de alguma forma chega. Quando ele chegar, pode pedir sim a Deus o alívio e o milagre, porque ele pode. Deus pode tudo, a questão é que não é porque ele pode tudo que ele vai fazer tudo. Ele pode fazer todas as coisas, mas ele só vai fazer aquelas que ele deseja, segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Isso é para você crer, não é para você entender e ter uma explicação muito clara. Por que Deus deixou eu ficar cego? Eu não sei, mas eu tenho uma certeza acerca do que me espera. Antes, porém, do que me espera, eu tenho uma certeza para o tempo que eu vivo, e já faz tempo aqui, né? Por quê? Porque ele é poderoso para me sustentar. Paulo tinha um espinho na carne, ele pede a Deus que tire, é o que eu acabei de falar. Ele tem um espinho na carne, ele sabe o poder que Deus tem, quantas curas Deus fez através de Paulo, e ele pede 3 vezes, e Deus tem uma resposta: Paulo, o espinho fica, né? Mas a minha graça vai ser suficiente. Em Filipenses 4,13, que a gente repete tanto, Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse todas as coisas a gente adequa como quer, né? Posso, mas do que ele estava falando? Aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu sei enfrentar a escassez e a humilhação. Eu sei passar pela fartura e ser exaltado. Na escassez, na humilhação, ele não permite ao seu coração achar que Deus o abandonou. E quando ele é exaltado, e quando ele está na fartura, ele não permite ao seu coração achar que aquilo foi conquistado por ele. Foi Deus que deu. Portanto, é pela graça de Deus. O melhor, de fato, ainda está por vir. O meu colega, que nasceu cego e voltou a enxergar, morreu. E continuou vendo. Eu nasci enxergando e fiquei cego. Se Deus não me devolver a visão nessa vida, o dia que falarem para você: lembra do Walter Júnior? Pois é, ele morreu. Se você não quiser falar que eu morri, você pode dizer: ele voltou a enxergar. Porque quando você canta que hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar,
Para você é uma benção, para mim são duas, porque você já enxerga, eu não, então eu vou voltar a enxergar uma benção, são duas, verei meu Salvador. Não é? Agora, a realidade, portanto, de que no Senhor temos tudo de que precisamos, e Ele sabe, e Ele é um Pai que nos ama e tem um remédio na mão, se Ele não entrega, Ele tem que ter um motivo extraordinário. Perguntar por quê, é meio que admitir a possibilidade que Ele pode estar enganado. Por que isso aqui? Aí Deus fala, desculpa, isso vai acontecer. Para quê? É razoável, mas nem sempre Deus vai te explicar. A pessoa que a gente conhece, que fez muitos questionamentos a Deus, e Deus veio falar com ela, foi Jó. Deus fez muitas perguntas, Deus não veio responder. O dia que Deus chegou para Jó, Ele fez mais perguntas. Falou, Jó, deixa eu te mostrar um pouquinho de quem sou eu. No maior discurso de Deus na Bíblia, Ele fez isso a Jó. E Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu fecho minha boca. Jó recebeu o dobro, o que é o dobro do que ele recebeu, considerando o que ele já está vivendo. E é por isso que a gente caminha nessa vida, esperando milagres, mas se o milagre não vier, a gente continua seguindo a Jesus, sendo sustentado por Ele, porque a tentação é para a gente cair, mas a provação é para nos fortalecer. Deus não te deixará passar pela tentação sem que Ele vá junto com você. E na nossa caminhada, buscando sermos fiéis a Deus, que o Senhor nos guarde de, em meio ao caminho, nos deixarmos levar pelas tentações do inimigo do nosso próprio coração e mesmo do mundo, para que não nos encontremos fazendo o que é certo com a motivação errada, que as pessoas não se enganem com relação ao que eu faço e o que está no meu coração me levando à atitude, que o meu cantar seja mesmo para a glória de Deus, o meu servir e tudo mais que fizermos seja para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada assim, nos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, chorando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros, porque o final da história nós já sabemos. Quando eu cheguei para a igreja, eu me lembro que as pessoas falavam muito do céu e falavam muito da volta de Cristo, mas chegou um tempo que parece que o mundo se tornou muito confortável para nós. Agora a gente quer tudo aqui, a gente quer o céu aqui, e nós não queremos sofrimento. Ora, está chegando a Páscoa. O Senhor Jesus, nos seus últimos dias, sofreu inimaginavelmente, e quando Ele está na cruz, segundo o Evangelho de Marcos, e eu concluo assim dizendo, Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Detalhe, durante todo o livro de Marcos, toda vez que Jesus fala com o Pai, Ele diz, Pai. Quando Ele está na cruz, Ele fala, Deus. Só que Ele fala, Deus meu. Isso faz toda a diferença. Deus meu. Deus que me achou. Deus que me buscou. Deus que transformou minha vida. E por mais que as pessoas digam, quem é o teu Deus? Eu me lembro que uma vez eu estava indo para a igreja, e num canal que eu tenho lá para ajudar as pessoas cegas como eu, uma pessoa colocou um comentário, você é cego? E o seu Deus, por que não te cura? Sabe o que ele queria? Que eu me dispusesse a ter um propósito de vida. A primeira pessoa que me curar, eu me ajoelho diante dela. Não, de maneira alguma. Eu quero muito mais do que voltar a enxergar. Eu quero que Deus me conceda a graça de ser usado por Ele, para que outros possam ver a luz que até as pessoas cegas podem ver e seguir. Amém? Quero cantar a canção que fala de Pedro, com quem tanto me identifico, principalmente naquela fase que eu contei. Eu estava como Pedro, fazendo as coisas e meio perdido em meio a elas, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ele me fez perceber que quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Vamos cantar.
Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha ao fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. A mão que tira a dor, a mão que sustenta na dor, tem o sinal dos cravos, é o nosso Senhor, Ele ressurgiu. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta, povo meu. Povo meu. O Senhor os abençoe, amém? Passa a palavra, pastor.